mas não é para poder dar o play. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Marcelo. Vamos fazer diferente, né? Não precisa falar boa noite, né? Vamos fazer diferente. Como é que tá aí a expectativa para 2026? O ano já começou, né, Paulinho? Rapaz, eu tinha falado... Já passou a primeira quinzena. Final de 2025, eu falei, meu 2026 já começou. A pessoa ficou assim, eu falei, como assim? Não, já começou. As metas, o desenho que a gente fez, eu já tô colocando em prática. Na última quinzena de 2025, para mim já tinha começado 2026. Você sabe que tem uma velha frase que o pessoal fala que no Brasil as coisas começam a acontecer depois do carnaval. É uma grande mentira. Então tá, então o carnaval para mim já passou também. Também já. Na verdade, se você acha que 2026 começou agora, começa em janeiro, você já está atrasado, com certeza. Né? E o jogo real do mercado imobiliário, né, Paulinho? Vamos falar um pouco sobre as oportunidades, sobre quem vai liderar, sobre o que 2026 está trazendo aí de oportunidade, de perspectiva. É um ano atípico, né? Sim. Temos um ano aí de eleição, um ano de Copa do Mundo, temos um ano com vários feriados prolongados. Então as pessoas precisam estar antenadas, perceber tudo isso para fazer a estratégia certa e jogar o jogo, né, cara? Porque é assim, claro que a gente que cria a nossa música, né? Para poder dançar a nossa música, a gente que tá esse navio da vida, né? O leme tá na nossa mão. Exato. Só que claro que essas situações que você falou influencia, interfere. Só que para tudo tem uma estratégia certa para a gente conseguir conduzir toda a situação. Exatamente. E aí entra o que a gente veio traçando ao longo do ano passado, né, dentro da Livecast Imobiliário. O grande objetivo nosso, né, nesse bate-papo de provocação e de trazer um pouco de insights do que a gente está enxergando no mercado, de oportunidades para o corretor, para o profissional da área do mercado imobiliário. O objetivo nosso é contextualizar, né, Paulinho, o dia a dia do corretor com as oportunidades do mercado, entendendo que o mercado imobiliário é um mercado dinâmico e que a gente precisa de fato, ter muita propriedade no tratar com os clientes, tanto o cliente vendedor quanto o cliente comprador. Mas mais do que isso, né, cara, é criar situações ali, e a gente estava falando um pouquinho sobre isso antes da nós iniciarmos a live, né? Você viu, né, Marcelo? Criar situações, né, Paulinho? No comecinho desse ano, eu falei, né? Comentei com você, o que nos trouxe, tudo que a gente fez, que nos trouxe até aqui, cara, chegou, bateu o teto. Nos trouxe até aqui. Vou repetir a receita, vai continuar batendo nesse teto. Precisa ter novas atitudes, mudança de mentalidade, mudança de posicionamento, atitude, criar novas estratégias, porque mercado imobiliário, né, como todo o mercado em si, é muito dinâmico. Sim. Mas falando do nosso, o imobiliário, ele é demais. Cada dia tem novos tipos de construção, novos tipos de pagamento, novos tipos de parceria, forma que a construtora A faz, o construtor, né, que não faz em demanda, faz uma, duas, está mais aberto para o mercado, então está tendo que costurar de uma outra forma. Então é aquilo que nos trouxe até aqui, é isso, precisamos ter novas coisas para ir além. E entra a questão, né, do que tem do mercado, da realidade e do discurso, né, Paulinho? Muito se ouve falar, né, que o mercado isso, o mercado aquilo, o mercado vai ser assim, o mercado vai ser assado, mas na prática, no dia a dia, no jogo real do negócio, vai muito da experiência de cada um e do cenário e ambiente que cada um tá vivendo, né? A gente falou aí sobre grandes imobiliárias, pequenas imobiliárias, o papel do corretor autônomo, o papel do corretor dentro de uma imobiliária. Tudo isso eu acho que é necessário. Desligou? Mexei. Ok. Tudo isso eu acho que é necessário, né? Eu acho que entender qual é a postura
ou até onde, né, você já se desenvolveu, né? Até onde você está buscando de fato ter um bom posicionamento. Isso estou falando do profissional, né? O corretor hoje que se destaca é um corretor profissional que quer se profissionalizar, que quer de fato ter um bom posicionamento, né? Criar realmente uma carteira com o objetivo ali de atender o cliente com excelência, de fazer um trabalho bem feito, né? Porque quando você é referenciado ou é indicado, isso já quer dizer muita coisa, né? Isso já fala muito do seu atendimento, porque se você fez um bom atendimento, é lógico que as pessoas vão indicar você, né? Agora, se não está sendo indicado, também é um problema, também é uma, né, é um ponto ali de percepção, ali, um ponto de atenção, né? Um termômetro, né? É um termômetro. Opa, não está indicando, não tá tendo parceria. O cliente deu uma esfriada, não está respondendo, não falou mais nada, nem indicou ninguém. O que é? E sem dúvida, né? Não também é resposta, né? Porque também faz você pensar, refletir. Mas uma coisa que eu vejo, né, cara, de muita gente assim, e isso, né, geralmente em mudança de ciclo, né, mudança de ano, as pessoas fazem um monte de planejamento ou um monte de, né, intenção, né? E de promessas, né? Porque o ano que vem vai ser diferente, porque o ano que vem eu vou fazer isso, porque o ano que vem eu vou fazer aquilo, eu vou fazer isso e tal. E na empolgação, às vezes nas primeiras semanas as coisas de fato, né, vão se movimentando, se moldando, mas acaba caindo de novo numa velha rotina, né, Paulinho? E aí, cara, trazendo isso para o nosso mercado, cara, não dá para fazer mais do mesmo. Não dá para falar, né, a mesma linguagem que se falava em 2025. Em 2026 as coisas mudaram, né? A gente está falando e a gente tem buscado fazer um acompanhamento e uma estruturação, né, de alavancagem, uma estruturação de acompanhamento para os nossos clientes. A gente está estruturando com a mentoria Mesimob, né, o posicionamento dos corretores, né, trazendo de fato um insight ou trazendo uma visão diferente do que o mercado, né, vem, né, colocando, vem falando, e a gente tem trazido isso e tem tido resultado, né? Mas os mentorados têm tido resultado, né? Aproveitar e perguntar aí, né, nem estava no script aqui, você acabou indo viajar aí final do ano, e o que você trouxe aí de insight né, lá de Florianópolis? O que você tem de insight aí para o mercado imobiliário em si, né? O que você modelou lá que você viu? O que você tem de insight para, né, nós corretores, para os nossos grupos, para a mentoria? Que você viu de novo, a velocidade do negócio lá, como que tá? O que assim, Santa Catarina virou um ponto, né, um vetor ali de crescimento exponencial, né? Você pega Balneário Camboriú, você pega Penha, Porto Belo, Itajaí, Itapema, Bombinhas, enfim, todas as praias até chegar lá dentro da grande Florianópolis e depois norte da ilha, sul da ilha. Cara, o que tem de empreendimento novo e a percepção, né, do mercado foi de que, cara, eu preciso otimizar resultado. Então, tá migrando os estúdios para lá, né? E esses estúdios estão levando muitos investidores. E do mesmo jeito que tem demanda de investidor em São Paulo, também está tendo demanda de investidores nas praias litorâneas, né? Estou falando de Santa Catarina, é um exemplo, mas com certeza os outros estados onde tem praia também está acontecendo a mesma coisa. As pessoas entenderam que o jogo mudou, não é mais apartamento grande, são apartamentos compactos, né, estúdios ali a partir de 19 metros quadrados, que estão sendo vendidos com uma localização bacana. Prédios estão sendo derrubados, principalmente ali no Balneário Camboriú, para ser construído grandes prédios, né? E que o modelo de negócio está sendo diferente do que a gente tem aqui, né, de percepção no interior e também, né, dentro de São Paulo. A única coisa que eu vi parecido com que eu visitei lá um empreendimento e depois, né, até me cadastrei nessa empresa, é a mesma modelagem da Vitacom. Então já é uma empresa que já tem
toda uma estrutura, que são vários lançamentos que tem dentro da carteira, vários formatos de negócio, tanto para investidor quanto para o cara que quer comprar para ele, vários modelos de gestão de Airbnb, por exemplo, né? Já tem um modelo de gestão, modelo de parceria totalmente diferente do que é aplicado aqui no estado de São Paulo. Então a parceria lá funciona de uma forma muito bacana, de 4 a 5% de comissão. Então assim, quem entendeu o jogo, cara, vai sair na frente. E é o que a gente já vem falando. Então assim, a pergunta que você me fez, o que eu percebi? Que ou a gente toma a atitude ou vai ficar para trás. E aí vai sempre ter aquela velha fala, porque o mercado isso, o mercado aquilo. E a gente começou falando disso, né? Que esse ano é um ano diferente. É um ano que tem bastante, né, distrações, vamos dizer assim, né? E a gente já vem percebendo que cada vez mais a gente tem falado do ROI, né? É o retorno sobre o investimento. Lógico. Não só na moradia própria, quanto para você comprar. Então, no estúdio, muitas das vezes o investidor não está olhando. E aí, cara, o sistema que eu entrei, ele mostra já a evolução do quanto você vai ganhar, em quanto tempo de retorno. Então, é perceber que o mercado imobiliário hoje não é vender imóvel. Você vai vender uma concepção ou um conceito de negócio, investimento, mesmo que seja para moradia. A pessoa precisa entender que ela precisa morar. Todo mundo busca casa, todo mundo busca o seu lar, todo mundo busca o seu imóvel, mas aquele imóvel precisa entender que aquilo é investimento. Não é algo que é necessidade, não, é investimento. Você está fazendo um investimento. E assim, um insight que, né, a gente falando sobre isso, o imóvel ele é algo muito concreto, ele dá retorno, ele é um patrimônio ali que te dá segurança. E tanto é que os bancos já entendeu isso, abriu carteira do fundo de investimento que tem imóveis. E os caras já estão apresentando soluções ali. A gente vê aqui também a PGFN, né, que é um braço da Receita Federal. Sim. Também tem a parte ali que só cuida de imóvel, de leilão. Então, né, você vê, tem nicho, o corretor que estiver atento. Na verdade, Paulinho, o que a gente pode, né, resumir essa questão, né, para a gente avançar? O mercado mudou a estrutura. Estruturalmente o mercado mudou. E se a gente for comparar, né, fazer um comparativo antes da pandemia, né, e aí você pega ali 2018, 2019, eu comecei mercado imobiliário em 2019, acho que um pouco antes você começou, né? Estou desde 2008. 2008, então pouco não, bastante antes, né? Desde 2008, então a percepção de mudança, de evolução, ela é constante. Mudou bastante o tipo de consumo. Então, se a gente for olhar hoje o tipo do consumidor, o tipo do cliente, o tipo do investidor, o tipo de investimento que está sendo atraído hoje, é totalmente diferente. Então, se você pegar pandemia, teve um absurdo de crescimento no mercado imobiliário, como também em outros mercados. Mas o mercado imobiliário deu um boom. E as coisas aumentaram, os valores de terreno, de imóvel, do custo de obra, enfim, tudo aumentou. E passou 2022, começou a ter uma retração, até devido a Selic e tudo mais, tal, 23, 24, foi um ano 25, um ano de Selic alta, tal, e que todo mundo falava, não, porque o mercado imobiliário continuou crescendo. Então, se você perceber, a estrutura do mercado hoje, ela é completamente diferente do que era na pandemia. E agora, 2026, é mais ainda. Então, entender o jogo de como é que nós vamos começar a apresentar, e aí não é falar de preço,
não é anúncio e de ficar ali, porque tem que patrocinar, porque tem que isso, porque tem que aquilo. Não é só não é viver de lead, Paulinho. Vídeo cinematográfico não é mais muito legal. Cara, mas assim, não é só isso. Não é só isso. É entender o ciclo, demanda e comportamento das pessoas. Se você entender de pessoas, você vai entender de negócio, você vai fazer negócio. Você falando, se entender de pessoas, dá para vender o imóvel sem você ter uma foto e sem ter um vídeo. Sim. Se você fazer uma boa estruturação na captação do imóvel, uma boa estruturação na captação desse cliente e falar, eu tenho o imóvel, certo? Você cria situações. Cria situação sem ter uma foto. Você cria situações e resultado. E vende, viu? E você cria resultado. Por quê? Porque a percepção, ela precisa estar aí. Então, assim, estamos entregando ouro. Não, mas deixar bem claro, viu? Não é que, então tem que deixar de fazer foto. Não. A foto, muito Paulinho, bem feito, o vídeo. O arroz e feijão, ele é necessário na alimentação. Todos são engrenagens. O básico bem feito sempre vai existir. O básico bem feito, ele é necessário. Agora, você quer dar um upgrade, você quer fazer algo diferente, você quer se destacar no mercado, você quer entrar em alta performance, a gente fala disso sempre, aí entender o jogo. Aí é perceber o ciclo. O que a galera, o comportamento do ser humano hoje está para onde? O que as pessoas estão percebendo? E aí, se você se tornar interessante para essas pessoas, você vai se destacar no meio de... Limeira, a gente tem aí dados de 1.100, 1.500, tem gente que fala 1.100, 1.500 corretores cadastrados, não cresce. Não sei se todos estão ativos. Mas então nós temos pelo menos 1.100 concorrentes. Que eu não olho como concorrente, eu olho como parceiro. Mas assim, como é que você vai destacar no meio de 1.100 pessoas? Como é que você vai ser referência para essas pessoas? Como é que você vai ser referência para o mercado imobiliário? Como é que você vai ser referência para o cara que está andando junto contigo, para o parceiro que você está fechando, com a parceria que você está formatando? Então é isso, entender isso. E aí, cara, entra a questão, né, Paulinho? Como é que você está entendendo assim o jogo na questão de negociações, na parte de quebra de objeção? A gente vem falando muito sobre isso. E a mudança, principalmente a mudança do comportamento do comprador. Como é que você está enxergando isso para esse ano? Como é que você está entendendo assim, isso? Falar quebra de objeção, às vezes para algumas pessoas eu escuto, mas tem que quebrar a objeção, será que precisa? Precisa. Por quê? Não é só a quebra da objeção em si, mas você consegue montar um cenário de tudo que o cliente está te fornecendo. Exato. Tudo que ele falar, se tiver oportunidade de ele estar por telefone, anota, que você vai conseguir montar um cenário e você vai conseguir ver a dor dele e ter o remédio para a dor dele. Tem aquela fala, né? Haverá sinais, né? E às vezes o remédio para a dor, a quebra de objeção, não é falar, é esse imóvel. Não, mas é você às vezes falar de uma estratégia financeira, de uma forma de pagamento, uma quitação do financiamento, ou mostrar que nesse momento esse negócio é legal porque depois ele ganha velocidade no outro. Se ele continuar com o imóvel dele aqui que ele está querendo pôr como parte de pagamento e ainda vai ficar enroscado porque precisa às vezes de um retrofit, de uma reforma, e ele já às vezes está querendo um lançamento, mas aquele cliente ele não é o perfil dele, não é para lançamento, o que encaixa hoje na estrutura financeira dele é já pegar um imóvel pronto. Uma chave, uma frase-chave aqui que eu peguei aqui, Paulinho, é o seguinte: quem lê cenário antecipa movimento. Então é entender o cenário. Sim. E aí o cenário é o que você falou, cara, você está no telefone conversando com o cliente, existe um cenário ali que está sendo criado. Sim, a pessoa está dando sinais. Tem um movimento, está dando sinais, vai anotando, vai falando. Traz a negociação para a mesa. A gente já falou isso muito, o ano passado, mas isso é um diferencial. E tem muita gente que fica agarrado no WhatsApp. Só no WhatsApp. Gente, tem que aquela entender. Coisa de distância, frio, o telefone, o e-mail, o WhatsApp. Vai lá tomar um café e você com o cara, tomar um cafezinho. Olho no olho. Tudo são ferramentas. Só que a mais eficaz, para negociação, para fechamento, é a mesa.
é o café. É mesmo. Né? É o tete a tete. É o tete a tete. Tem hora que a melhor ferramenta, não para o fechamento, mas para um mix de informações, é o WhatsApp. Para um contrato, uma proposta, a melhor vai ser o e-mail, vai ficar ali travado, registrado. E então, tem um detalhe, né? Cada ferramenta tem, né, tem o seu objetivo, tem a sua estratégia. Seu objetivo. Agora, assim, eu acho que algo prático para o corretor e algo que eu tenho feito muito, né, com relação a isso é prestar atenção naquilo que a gente já tem na mão. Porque às vezes vem informação para a gente, ou vem uma captação, ou vem algo que você olha, a princípio você olha e você fala, puta, não tem cliente para isso. Ele tem. Só que você não faz o exercício de pegar aquilo ali e começar a olhar para aquilo e falar, tá, mas isso aqui vai para onde e para quem? Se você usa a lista ouro que a gente dá na mentoria. Sim, na mentoria a gente fala sobre isso. E não precisa de muita estratégia não, né? Porque a gente já dá toda a estratégia. Mas se você usar ela, Marcelo, ali as colunas... É começar a criar situações, Paulinho, por exemplo. Cria a situação do negócio que já está na sua mão. Pega aquele imóvel que está na sua mão. E que às vezes você, num primeiro momento, e isso aconteceu comigo no final do ano, veio um cliente e falou, cara, eu tenho um carro e tenho mais tanto dinheiro e quero tal coisa. E eu passei para todo mundo do grupo, tal, eu conversei com todo mundo, eu falei, o cara tá falando para mim que ele quer um terreno, aonde ele quer, ele tá com o produto na mão, ele tá com o dinheiro na mão, ele tá com tudo na mão e eu não tenho o que fazer com isso. Eu falei, eu preciso criar uma situação, preciso achar isso. Mandei para todos os parceiros, olhei, nada aconteceu. 2 semanas. Com essa situação na minha mão. 2 semanas. E você tinha comprador e o imóvel para ele, na sua mão. No final das contas, fechamos aí, dia 24, fechamos o negócio com a venda do terreno e uma venda de um apartamento. Mas por quê? Porque parou e aí começou a olhar para criar uma situação. Então, do mesmo jeito que aconteceu comigo, cara, já teve, eu tenho certeza que você já teve situação dessa. Marcelo, às vezes acontece assim. Com outros corretores também. Às vezes, né, você está com um parceiro de negócios ou uma parceira. O fato de você estar falando, às vezes, não está desenrolando. Só o fato de mudar o personagem ali, né, o intermediador, era o Marcelo. Agora, Paulinho, entra no jogo. Muda. Já muda todo o negócio e deslancha. Muda. Mas por quê? Porque o Marcelo é ruim? Não. Não. Às vezes é o tino, a empatia, é o tom de voz. Pela situação. Né? E aí é assim, né, Paulinho? É criar a estrutura certa. Para cada imóvel, e aí tem um detalhe que isso, para mim, já ficou mais do que provado. Não existe imóvel que não venda. Não tem nada que não seja vendido. Tudo vende. Tudo vende. Diz que já venderam até terreno na lua, né? Tudo vende. Cara, o nego vende merda enlatada, como vai vender outra coisa? Vende ar tudo não sei da onde. Vende, tudo se vende. Só que você tem que criar uma estrutura para isso. Agora, vejo muito corretor preguiçoso, que é aquele corretor que só está sentado esperando o lead chegar. E que é tudo pronto, né? E aí o cara não quer nem entender o que o cliente precisa, ele só quer entregar o que ele tem aqui. E se aquilo ali não avança, ele já elimina o lead. Então, o que acontece muito de o corretor não transformar o lead em cliente? E tem uma jornada para isso, e a gente ensina isso na mentoria. Tem uma jornada entre lead e cliente. O lead ele só se torna cliente quando você passa a um processo de atendimento. E tem muita gente que nesse processo de atendimento, na primeira negativa, na quebra de objeção que você acabou de falar, o cara morre ali, termina ali o processo, e ele vai para o próximo, e vai para o próximo, e vai para o próximo. E aí tem muita gente que chega para mim e fala, o mercado está esquisito, está estranho, não está vendendo. Cara, está vendendo, e muito. A gente foi, né, algumas vezes no cartório no final do ano, o cartório estava bufando de gente, sim, passando escritura e transbordando. A gente teve a questão atípica aí do ITBI, né, com um aumento de 50%, que é um absurdo. Mas os cartórios enfim, não é só isso. Marcelo, e o que você tem aí de insight aí também para um cliente nosso?
né, falando aí da captação, tal, o que o cliente ele pode se atentar na hora de buscar um imóvel, na hora de buscar uma imobiliária, o corretor? O que você vê ali no checklist? Eu acho que alguns que ele precisa... Pontos essenciais. Primeiro, confiança. Né? Você só faz negócio com quem você acredita, com quem e você se confia. Ele não conhece ainda, ele está conhecendo ele vai pegar, o Paulinho agora, a primeira vez. Ele vai buscar por um imóvel, por exemplo, vamos falar de um investidor. Ele vai buscar por localização, ele vai buscar por oportunidade de preço. Né? No primeiro momento ele vem por preço, ele não vem por valor. Sempre o preço é o que grita, né? O valor é depois, a percepção de atendimento é depois, mas primeiro ele vem por preço. Então quando eu ofereço um imóvel para um investidor, a primeira coisa que você tem que mostrar para ele é qual é a vantagem que ele vai ter naquele negócio, qual é o resultado, qual é a vantagem, quanto ele está ganhando nisso. Porque para o investidor é número. Agora, para um cara que é um comprador ali que está buscando um imóvel para ele, para moradia, para aluguel, sei lá, esse cara vem diferente, porque ele vem por uma necessidade. Geralmente a necessidade dele está atrelada à localização, acho que é um dos fatores principais. É onde ele vai buscar o imóvel. Geralmente tem que ser próximo de alguém que ele conhece, se ele não é da cidade, ou próximo da onde ele trabalha, próximo de uma escola onde o filho vai estudar. Ele busca por localização. Depois ele vai buscar, né, por tipo de imóvel que atenda ele, a necessidade dele, se é 2, 3 dormitórios, se é apartamento, se é casa, se é um terreno para ele construir. E depois ele vai, né, sendo conduzido pelo atendimento. Agora, o que diferencia um atendimento de um corretor para o outro? É o quanto ele está preparado para entender a necessidade do cliente. Porque nós não vendemos imóvel, nós vendemos solução. Todo prestador de serviço, independente que seja a atividade, vende solução. Quanto você está disposto a servir aquele seu cliente? Quanto você está disposto a servir? Porque às vezes vai acontecer, pode ser que você não vai vender para ele, né? Você não vai intermediar. E o quanto você serviu ele? Mas o quanto você atendeu a necessidade dele? Pode ser que quando você foi no momento, ele vai buscar, ele vai indicar. Paulinho, tem uma grande diferença entre ser interessante e ser interesseiro. Ser interessante é você servir. Ser interesseiro é você olhar para o teu umbigo. Aí você está olhando só para a sua necessidade. E uma dica que eu vou dar, cara, não corra atrás do dinheiro, porque se você correr atrás do dinheiro, o dinheiro vai correr de você. Corra atrás de solução. É igual cachorro e gato, né? É um correndo e o outro fugindo, né? 2026, 2016 já passou 10, né? 2026 vai ser um ano de estratégia. Não vai ser de improviso. As pessoas que vivem de improviso, que não tem um processo, que não tem um planejamento, que não tem uma meta definida, estabelecida de quanto ele quer faturar, o quanto ele precisa para acontecer, o quanto ele precisa ganhar, o quanto ele quer ganhar, não é nem o que ele precisa, é o quanto ele quer ganhar, o quanto ele quer faturar, de comissionamento, Paulinho. O cara que não tiver esse planejamento é um cara que vai viver como um amador. E a gente já falou sobre a diferença do amador para o profissional. O amadorismo, o cara tá lá jogando no time do amador lá, de repente, né, faz uma várzea lá, ganha lá, tal, tem um churrasco no final do jogo e mais R$200 de bola para cada um lá. Ele até aquilo, né? Ele até joga bem, só que em estrutura muscular ele não está preparado, em nutrientes, em alimentação ele não está preparado e não é a atividade não é a atividade principal dele. Ele trabalha com outra coisa e brinca de jogar futebol. E o profissional? O profissional não, ele depende daquilo. É preparado, ele se atualiza, tem um apoio técnico, ele estuda, ele tem todo um time que acompanha por trás. Entendeu? Né? Independente se ele está dando resultado ou não, ele é profissional. E o profissional não precisa dar resultado toda hora. Você não julga o livro pela capa. E tá uma dica aí, né? Culturalmente, brasileiro é muito de julgar as pessoas por aquilo que a pessoa parece, né? Então, que carro que o cara tem, que roupa que ele tem, que coisa isso.
muito superficial o julgamento. E às vezes você não senta para conversar, você não dá oportunidade, você não... Então assim, é lógico que precisa ter uma postura, precisa ter uma apresentação, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Então, para você estar preparado, para você sentar numa mesa onde você vai comandar, cara, tem que se preparar, tem que ter planejamento. Então assim, ó, o jogo para 2026, como foi para 2025, como foi para os outros anos, é o jogo para quem está preparado. 2025 não dá. Foi muito, Paulinho, de muita garra. Vai ser cada vez mais, vai ser um divisor de água entre quem é profissional com quem é amador. Quem vive de improviso e quem vive de planejamento estratégico. Planejamento estratégico está falando de um negócio que você tem previsibilidade. Você tem uma previsão de onde você vai chegar. E o que você precisa para você chegar lá? Você está no ponto A ou ponto B, né? Isso os coaches da vida falam, né? Daqui você está do ponto A para o ponto B. O que você precisa para chegar aqui? Tem que ter uma estratégia, tem que ter um passo a passo. Se não tiver o básico, e aí eu estou falando do básico, é o arroz e feijão, que tem que saber. Para você colocar uma mistura, para você colocar mais ingredientes no movimento e no atendimento, aí a coisa muda. Aí sim o corretor vai começar a filtrar a oportunidade. Aí sim o corretor vai começar a criar as opções e as oportunidades. Aí sim o corretor vai começar a se destacar no mercado. E as pessoas vão começar a olhar ele como uma pessoa interessante. A partir do momento que você se torna interessante, você se torna referência. A partir do momento que você se torna referência, você se torna autoridade. A partir do momento que você se torna autoridade, você tem o jogo na tua mão. E aí você começa a dar a carta. Aí é liderar a mesa. Então, que mesa que você está sentando hoje? Está sentando na mesa que você é o principal, né? Você é o protagonista, ou você é coadjuvante? Quem é que está mandando na mesa? A mesa que você está sentando é o melhor alimento que você tem para entregar? Ou você está entregando qualquer coisa? A hora que você senta na mesa, o que você está entregando? O que você está passando para o cliente? E aí você perguntou, o que o cliente busca? Cara, o cliente busca conhecimento. O cliente busca uma pessoa que seja profissional, né? Segurança. Que você fala uma vez, o cara não titubeia. O cara vai olhar para você e vai falar, putz, esse cara entende. Pô, gostei da fala desse cara. Porque cada dia mais o cliente está vindo munido de informação. O cara conhece, às vezes... E ele só está te validando. Viu? Às vezes, o cliente sabe mais do que você. Ele está só te validando, viu? Tudo que você está falando, como você está se posicionando. Agora, ele sabe tudo da casa. A verdade também é contrária. Se você não sabe, você não enrola mais ninguém. Não. Sabe por quê, Marcelo? Ele sabe tudo daquele imóvel. Às vezes o imóvel ele está com você e com mais 10 aí corretora imobiliária. E cada um colocou um detalhe. E ele acabou vendo tudo. Então, se você tentar tubiar o cara, mentir, tem ar-condicionado? Tem. E ele vai falar, cara, eu já vi foto do avesso, descritivo, não tem. E você está falando que tem. E aí? Quantos metros é? É 51, o cara sabe que é 49. Ele já sabe, ele já estudou, ele já viu o produto. E tem um detalhe, né, Paulinho? Corretor que trabalha com estrutura, que não vive de improviso, é o corretor que ele tem uma visão hoje de investidor. O corretor que tem a visão de investidor é o corretor que vai se destacar. Por que eu falo isso? Porque se você pensa com a cabeça de investidor, você vai criar situações para você apresentar para um investidor. E aí eu entro o seguinte, o investidor para mim são todas as pessoas. Não é só o investidor que está comprando para alugar ou para vender. Não. O cara que está comprando para morar é o investidor. Porque é o investimento que ele está fazendo. Só que às vezes, talvez é o único investimento que ele está fazendo na vida dele. E pensar com cabeça de investidor muda o jogo. Por quê? Porque daí você começa a olhar e fala assim, é o melhor produto para esse cara, nesse cenário, para essa situação. E aí é isso que faz o cara escolher você. Por quê? Porque isso aí você vai sentar com ele e você vai falar para ele como que se fosse para você.
Você vai se colocar no cara. Aí entra empatia, entra reciprocidade, entra um monte de gatilho que tem, um monte de crença que as pessoas precisam entender. Então, entender de pessoas muda o jogo. O atendimento que você está falando é humano, cara. É de pessoa que você está falando. Não estou falando de bicho. Você não está vendendo coisa irreal, é palpável. Você tem noção que, por exemplo, se a gente começar a falar de imóvel, né, cara, da casa, né, do lugar, do ambiente, cara, o quanto que isso é significante na vida de uma pessoa? Ele ter o lar dele, o cantinho dele. Você vai viajar, é uma delícia viajar, mas é uma delícia chegar. É muito bom você estar na sua casa, no seu ambiente, no seu cantinho. Tá suas coisas ali, tá sua rotina ali, tá tudo ali. Então, o corretor precisa ter sensibilidade, cara. O corretor precisa entender que, cara, não dá mais para ficar só mostrador de imóvel, só... Não, cara, o jogo mudou. E aquela correria louca. Não. Faça as coisas bem feito, faça com propriedade. Escolha o nicho que você quer trabalhar. Quer nichar? Cara, pode nichar. Não vou nichar. Também tá bom, tá tudo certo. Mas saiba atender os públicos diferentes, saiba, né, estar em ambientes diferentes, lidar com pessoas diferentes, porque cada pessoa está num tempo, está num momento. Às vezes o econômico ali está diferente do médio, que está diferente do alto, que também são tudo pessoas. Mas você tem que ter uma fala diferente, você tem que ter um argumento diferente, você tem que ter uma apresentação diferente. Por quê? Senão as pessoas não vão sentir a vontade. Você imagina se atender, né, uma pessoa de econômico como um alto padrão. Ela não vai se sentir à vontade. Talvez você vai usar um linguajar, você vai falar de coisas ali que ela não vai entender. E está tudo bem. E não é necessário ela entender. Agora, você precisa entender. Então, como é que você julga o livro pela capa? Não dá. Então, é sentir, né? É o sentimento ali. Você está ali no momento, você está no ambiente. Você tem que dar um atendimento, né? Igual o Cássio Roque falou, né? Faz muito sentido. Se o cliente não é para um imóvel de alto padrão, mas deu atendimento, o atendimento de um alto padrão de atendimento, faça a pessoa Paulinho, se sentir e verdadeiramente isso. A pessoa mais especial, faça ela sentir munida de informação que você realmente se importa com ela. Sabe o que eu percebo? Às vezes você vai vender falando não. Sim. O não vende. Já teve caso de falar, eu analisando todo o seu cenário, isso aqui não é, às vezes, um imóvel bem mais caro, mas isso não é o melhor para você. Mas por quê? Porque depois você vai se enrolar, né? Você às vezes está num momento aí que você está um pouco mais... E eu não quero que você liga daqui uns dias, aí daqui uns meses e falar, Paulo, vende porque não consegui pagar, por exemplo, ali uma parcela. Isso que eu acabei de falar da questão, né, de você se especializar ou nichar, eu acho interessante, acho importante, mas eu não concordo com a fala de aquilo que quem faz tudo não faz nada. Mentira. Você pode fazer, mas você tem que ter e criar os ambientes e criar as abordagens para você estar num ambiente naquele momento de alto padrão, depois você está no médio, depois você está do investidor. Uma fala para um investidor que está comprando e está vendendo é diferente do que o cara que vai comprar para morar. Essa frase aí, Marcelo, é meio assim, né? Quem faz tudo não faz nada. É assim, é importante você saber de tudo um pouco. Você está vendendo casa, né? Intermediando como corretor. Significa que você foi o pedreiro e assentou tijolo? Não. Agora é importante você saber, é um pedreiro conhecido da cidade, tradicional, é um arquiteto que tem uma assinatura, que fez, né, aquele imóvel, que tipos de materiais que foi usado no acabamento, do básico ao acabamento. Sim. Né? A diferença entre um tijolo maciço, um bloco 9 furos, um bloco estrutural, o que para cada um serve. Você tem conforto térmico em você tem um melhor acabamento no outro. Então, assim, não foi você que fez, mas você ter o conhecimento de um todo, aí é que às vezes as pessoas confundem. Mas eu preciso saber de tudo. Conhecimento é conhecimento. Conhecimento. Quem tem conhecimento e sabe aplicar ali na hora certa,
você sai na frente. E tem um detalhe, você, né? Te ajuda a colocar as cartas. Se a gente for trazer para a realidade, por exemplo, né, do mercado no interior, né, falar de Limeira, né, do que nós estamos, né, vivenciando. Cara, existem casas e apartamentos e, né, condomínios que tem casas com assinatura, Sim. que tem, né, ambientes com assinatura, mas isso é comum? Não, isso é do dia a dia? Não é comum. Então, assim, qual a experiência que você tem sobre isso? Né? É nesse ambiente que você está já inserido? Então, falando sobre nicho, meu nicho é atender imóveis que têm assinatura. É um nicho. Okay, então você vai precisar entender isso. Entender esse jogo. Você precisa falar com quem fala disso, você precisa entender, né? Tantos métodos construtivos que tem hoje, né? As construtoras estão vindo com steel frame, light wall. Você precisa saber o que é um light wall, para que serve, como que. E aí, que é né, feito. Paulinho, entra aquela questão, né, cara? Você está vendendo preço ou você está vendendo valor? Então, aí é onde você inverte. Qual é a apresentação que você está entregando? O cliente, ele sempre quer o melhor preço. Que a gente fala lá no funil, por exemplo, né? No funil a gente tem lá, né, prospecção, captação, qualificação, apresentação. O que você está apresentando? Qual é o formato da apresentação que você está vendendo? Você está vendendo preço ou você está vendendo valor? Você precisa justificar. O cliente sempre quer o melhor preço, mas justifica esse preço com todo o valor que o negócio tem. Diferente. O porquê que é esse preço? Diferente. Porque tem isso, porque é assim, esse tipo de acabamento, porque o que não dá mais, tem chance de valorização. O que não dá mais, cara, é assim, né? Quem vai ganhar mais e quem vai ganhar menos é o seguinte, né, cara? Não dá mais para viver no amadorismo. Corretor que não estiver preparado e muito bem preparado. E tem corretor que está há anos e continua amador. E não significa que ele não venda. Vende. Mas, porque o que eu falei, tudo vende. A informação está aí. Só que a informação assim, cara, tá aí na mentoria, está aqui na livecast. Não dá para ficar no amadorismo. Não dá para ficar no amadorismo. Se você quer ter um retorno exponencial daquilo que a gente trabalha, que é o mercado imobiliário, não dá para ficar no amadorismo. Não dá. E aí, cara, tem algumas coisas que assim eu escolhi deixar para trás. Algumas situações que não vão trazer resultado. Por quê? Porque entra ano, sai ano, continua a mesma coisa. Você fala com a pessoa, é a mesma atitude. Você fala, você está no lugar, são as mesmas velhas práticas. Você não muda. Então, parou. Isso aqui não dá mais. Então vamos para o próximo. Quem insiste no modelo antigo, naquele modelo antigo de atendimento, né, de posicionamento, aquilo que você falou, até aqui você chegou, tal, beleza, não dá para ficar mais, não dá para isso. Cara, vai continuar vendendo? Vai, mas você pode vender muito mais, você pode fazer muito mais se você tomar atitude diferente. Eu acho que assim, o corretor, né, acho não, tenho certeza, né? Eu acho que esse é o meu posicionamento, né? É entender que não dá para fazer as mesmas coisas, não dá para ter as mesmas atitudes, então precisa ter decisão. E a decisão precisa ser agora, é já, é hoje. A partir do momento que você entendeu isso, ou você muda o seu comportamento, o seu posicionamento, a sua atitude, né? Que você cria uma ação, você cria um movimento, né? A oração vem do quê? Você oração, né? Tem ação. Não é só orar, não é só dobrar o joelho lá e pedir e achar que vai cair do céu. Não vai. Deus ouve a tua oração, mas você tem que ter atitude, porque daí as coisas vão acontecendo. E o mesmo na prática do comércio, na prática nossa do trabalho. Cara, se eu vou criar situações, vou criar um modelo diferente, vou fazer diferente do que a massa está fazendo, vou fazer movimento, vou criar oportunidades, vou atender o cliente de uma forma mais estratégica, vou entender de pessoas, vou entender de comportamento, vou entender de cenário. Isso tudo requer o quê? Tempo, estudo, dedicação, né? Disciplina, atitude, tudo isso que a gente já vem falando. Se você tiver esse movimento de constância, né? Porque pode ser que você comece mexendo, né? O que a gente falou, né? Começo de ano, depois você vai caindo de volta naquele lugar de, né, zona de conforto que a gente vai acomodando, vai esfriando, né? E aí o que acontece, cara?
você entra numa estagnação, que aí para você contar aquela historinha, né, que você fala, tá ruim, o fulano lá também não vendeu, esse mês não vendeu, não tem ninguém vendendo, alguém tá vendendo. Viu? E a gente não, né, as pessoas às vezes se conforta, vê que putz, não é só eu que não tô vendendo, não é só comigo que não tá acontecendo, com o outro também, então, parece que sai a pressão. Não, gente, não pode aceitar isso não. Quanto você tem que custa, ficar Paulinho? inconformado. Fazer uma pergunta para você. Quanto custa não evoluir? Você tem noção de quanto custa não evoluir? Quanto custa? Quanto custa? Custa prejuízo. Porque tudo tem a inflação, né? Na economia nossa tem inflação. O dinheiro de hoje e amanhã não é mais o mesmo preço. Posso dar um exemplo de mercado? Manda bala. Kodak. Máquina fotográfica era uma das mais... Era potência, né? Potência. A primeira. Todo mundo queria Kodak. Cadê a Kodak? Kodak não evoluiu. Kodak continuou sendo Kodak. Não evoluiu. E mais um monte de outras empresas que não evoluíram. O que aconteceu com essas empresas? Morreram. E você vê, e a nível multinacionais, né? Em alguma etapa eles falharam ali, não teve visão futura. Aquela locadora, né? A Blue Store. Blockbuster. Era potência, todo mundo queria alugar. Franquias, né? Franquias e mais aquele absurdo, aquela coisa. Engolindo o mercado. Cadê? Morreu, cara. Aí veio o streaming. E você vê que, né, só um exemplo aí, pegando na Blockbuster, você vê que hoje, cada dia mais, as pessoas hoje têm o poder de escolha, né, o que buscar, o que assistir, estão buscando o quê? Corretor que não evoluir. YouTube, Instagram, e as emissoras tá ficando para trás. O que as emissoras teve que fazer agora? Estão começando a transmitir sua programação no YouTube, porque o YouTube, a internet virou um concorrente direto. Quem assim. não está na internet está morrendo, Paulinho. O corretor que não está na internet está morrendo. Marcelo, quando que a gente imaginou que, falando em método construtivo, né, em construção, quando que a gente imaginou que um plástico, o plástico, né, o polímero, o plástico, ele ia ser concorrente de um tijolo, de um barro? E hoje Hoje nas construções leves, tudo. O plástico cada dia mais em países de primeiro mundo. Então a gente falou, né? Assim, você citou aí questão de método construtivo, né? Quantos métodos construtivos hoje tem de opção? Que concorre com o tijolo, com o convencional. Quantos métodos construtivos? Aí entra a questão de barreira de cultura, de crença, disso, daquilo. Uma outra coisa. Mas é o fator humano. Mas o quanto que está evoluindo? E essa barreira até a pessoa não ter consciência, porque, por exemplo, a pessoa que vai para o exterior, ela conhece o método construtivo, muitas delas voltam, eu quero uma casa daquele tipo. É isso. Então é até ela não ter o conhecimento, a hora que ela tem, ela quer aquilo. E aí nós estamos falando do fator humano também, que é a mão de obra. Então a mão de obra está escassa, está acabando cada vez mais. Então, o que está entrando no mercado? Método construtivo, que você não precisa de tanta mão de obra. Tem casa que vem pronta, vem um Lego. Só pronto, tá pronto. Montou. Então, assim, o profissional que não evoluir, e evoluir, cara, a evolução fala de muita coisa. O cara que não tomar atitude agora, não é amanhã, não é daqui a pouco eu vejo, não, agora é o que você falou, 2026 já começou lá atrás. As pessoas querem ter novos resultados melhores, diferentes, só que continuam fazendo as mesmas coisas que fazia. Não vai, o que você faz te trouxe até aqui. Para ter novos resultados, novas experiências, você precisa fazer novas coisas. Precisa estar no ambiente certo, precisa construir o planejamento, precisa ter meta bem definida, bem clara, precisa ter. Estruturar o básico. A saúde física, a saúde emocional. Mental, né? Inteligência emocional, hoje a gente fala sobre isso. Cara, as pessoas precisam evoluir.
Não é só cuidar do corpo, não é só cuidar do financeiro, não é. Cara, precisa cuidar também do posicionamento. E o posicionamento é o que vai fazer toda a diferença. Então, assim, isso é individual para cada um. Eu acho que o corretor, ele tem a oportunidade na mão dele de fazer diferença e de se destacar, independente do mercado que ele está atuando. Agora, precisa crescer de que jeito? Precisa estar no movimento. E aí a gente, falando um pouco aí para a gente entrar no encerramento, Paulinho? A gente criou a mentoria Mesimob com esse objetivo. Objetivo do quê? De provocação, de movimento, de mudança de percepção e de comportamento, para que o corretor entenda qual é o posicionamento que ele tem que ter e quais são as ferramentas que ele precisa utilizar para ele chegar onde ele precisa chegar, do ponto A ao ponto B. Como é que eu faço? Para onde eu vou? O que eu tenho que mudar? O que eu preciso fazer? Bem feito. Básico bem feito. Se eu fizer o básico bem feito, eu vou ter resultado. Marcelo, é aquilo. A hora que o aluno da Mesimob ele põe em prática tudo que ele aprende, a hora que ele vem ser um corretor parceiro meu, ele já vai vir estruturado. Já sabe o que vai acontecer. Seja ele vindo com o vendedor do imóvel ou com o comprador, para a gente fazer uma parceria, o negócio já está muito mais estruturado. E daí dá match, dá negócio. Então o convite que fica, porque a gente está abrindo hoje a livecast, edição 2026. A edição 2026 é essa. Essa conversa, de movimento, de transformação, ela vai continuar, porque, cara, aqui não tem mimimi. A gente não está aqui para ficar agradando ninguém. A gente está falando de uma realidade nossa, diária, de vivência. Não estou falando de uma situação que o fulano falou, o livro ABC falou, não. Estamos falando do que a gente está vivendo, do que está acontecendo. Então, assim, isso já é um passo à frente do mercado. E quem está acompanhando e quiser continuar acompanhando é o que vai ter de informação e de resultado. Então, o resultado ele acontece de várias ações. Para você apanhar lá a manga da mangueira, ou qualquer outro fruto, primeiro precisa alguém plantar, regar, cuidar, para aquilo começar a crescer, para chegar num ponto de frutificar, para daí chegar na estação própria daquele fruto, para que você consiga apanhar e para você ter o resultado. Ou seja, processo. Então teve ação, Tudo isso, processo. Conhecimento é saber quando plantar, em que tipo de terra, para saber quando colher. Então é conhecimento e tudo isso é processo. E conhecimento, processo, você tem resultado. Aí o resultado é o fruto. Então, assim, o fruto do trabalho do corretor é o quê? Processo, jornada. Precisa estudar, precisa estar bem estruturado, com um posicionamento bacana, precisa sair do amadorismo, precisa se tornar profissional de fato. Não é brincadeira, a gente não está vendendo uma manga, nós estamos vendendo um ambiente onde a pessoa vai passar a maior parte da vida dele, do tempo dele, talvez o maior ou o único investimento que ele vai fazer e que todo mundo busca. Então, se todo mundo busca um investimento, cara, as oportunidades estão abertas. O 2026 está escancarado, está aberto. Agora, quem vai aproveitar a janela, esse tempo, os 365 dias que já não são mais, já foram 13 dias aí. 350 dias já. 13 dias já foram. Marcelo, já foi quase 40% do mês. Cara, é muito sério o negócio. Entender isso faz você correr contra o tempo. Então, o tempo, nós temos um limite, ele é limitado. Existe as 24 horas. Mas o que você está fazendo dentro dessas 24 horas vai fazer toda a diferença para o dia a dia e para o resultado que você vai colher durante o ano. Faz a conta do ano, Paulinho? Fez a meta? Faz a meta do ano. Quero faturar quanto de comissão no ano? Quero faturar 100 mil, quero faturar 200 mil, quero faturar 1 milhão. Quanto que eu quero faturar? Depois distribui isso. Diz a média os estudos que um corretor mediano fatura 2, 3 mil por mês, 30 mil no ano.
Tá aí. É possível faturar 100 Lógico que é. por mês? Lógico que é. Não é por ano não, tô falando por mês. A média é 30 mil por ano. Mas é possível faturar 50, 100, 200, 300 mil por mês. É possível. Agora, primeiro você tem que acreditar, né? Que é possível. Segundo, é fazer o que precisa ser feito para chegar lá. O mercado muda, quem entende lidera, quem ignora reage. Então só vamos, gente. Bora, galera. Valeu. Novidades, Paulinho. Temos uma convidada aí, é a Andressa da Ademicon. Consórcio, né? Consórcio, dia 27. Cadê o calendário? Dia 22 ou 29? Não, acho que é 29. Acho que é 27, é uma terça-feira. 27. Ah, é verdade, é 27. Dia 27 de janeiro, nossa convidada aí, a Andressa. Legal falar também. Nós estamos falar sobre a estruturação aí. O formato aí, provavelmente todas as terças-feiras, né? Livecast. Então, uma semana aí um bate-papo aí o Marcelo, uma semana um convidado. É isso aí. Nós vamos ajustando sempre, né, galera? Um conteúdo aí de qualidade aí para vocês. Vamos começar realmente, né, a usar o canal nosso no YouTube. Sim. Né? E aí as pessoas que ainda não seguem lá para receber todo esse material. Live vai ficar imobiliário para cima. Valeu, Paulinho. Valeu. Obrigado, valeu, galera. Um abraço, boa semana. Deus abençoe. Semana que vem tem sempre. Mais. Valeu. Boa. Vambora.